Vamos lá então, pessoal. Então no vídeo aí, dando continuidade ao nosso vídeo, que nós primeiro definimos o conceito de porcentagem, né? E vimos também aí a definição de lucro e prejuízo. Agora nessa aulinha nós vamos ver sobre o que é um aumento percentual e um desconto percentual, ok? Vamos lá então à definição. Consideremos um valor inicial V que deve sofrer um aumento de P% do seu valor, né? Chamamos de A o valor do aumento e VA o valor após o aumento. Então eu sei que V ele vai sofrer um aumento de P%. Qual que vai ser esse aumento? Nós vamos chamar de A. E o valor após o aumento, que seria V mais o aumento, é VA. Ok? Então tá aqui, ó. Então o meu aumento é o quê? Meu aumento é dado P% de V. Nós já aprendemos, né, na aula passada que calcular uma porcentagem de um valor é só você fazer P sobre 100 vezes esse valor. Ok? E o que vai ser o valor após o aumento? Aí, o valor após o aumento, então é o valor mais o aumento. Ok? Então tá aqui, ó, o valor. Quanto que é o aumento? O aumento é P sobre 100 vezes V, ok? Se a gente colocar esse V aqui em evidência, certo? Colocando aqui o V em evidência, então vai ficar, ó, V dividido por V dá 1. P sobre 100 vezes V dividido por V dá P sobre 100. Então, ou seja, aqui, ó, essa partezinha aqui é muito importante para nós, ó, que é o que a gente chama de quê? Fator de aumento, ok? Então, isso daqui é muito importante, ok? E geralmente vai ser o quê? O que é o fator de aumento? Vai ser 1 mais, né? Ah, eu tive um aumento de 23%. Então, no caso, ó, 23 por 100 daria o quê? 0, o quê? 23. Ou seja, o fator do meu aumento aqui seria 1,23. E aí, para você saber, se você quiser saber qual que é o valor após o aumento, é só você multiplicar o fator pelo valor inicial. Ok? Agora, esse fator de aumento aqui ele é muito importante. Ok? Vamos pegar aqui uma tabelinha. Tá? Observe aqui, ó. Se o meu valor inicial ele for R$50, e ele tiver um aumento percentual de 24%, então vamos lá, suponha então que o meu valor é R$50, então o meu V vale R$50. Como que eu calculo o aumento? O aumento é 24% de V, não é isso? Então 24% de 50, ó, é 24 sobre 100, que na verdade é o que, ó? 0,24 de 50. Ou seja, quanto que foi o meu aumento? R$12. Ok? Se o meu aumento foi de 24% de 50, então ele teve um aumento de R$12. Qual vai ser o fator de aumento? Né? Então é só você fazer o quê? O fator de aumento, ele não vai ser 1 mais P sobre 100? Não é isso? Ó? O fator de aumento não é... Olha aqui o fator de aumento. Ó. O fator de aumento não é 1 mais o aumento percentual lá, ó, que é o P sobre 100, no caso 0,24, esse daqui é o fator de aumento, ó, que está aqui, ó, 1,24, ok? Se você pegar o fator de aumento e multiplicar por V, você tem o valor aqui, ó, após o aumento, que dá R$62. E o valor após o aumento não é exatamente isso, ó, o valor mais o aumento. Ok? Agora, o que é mais importante, pessoal, é a gente entender esse fator de aumento aqui, ó, que para você saber o valor após o aumento, você sempre vai multiplicar o valor vezes o fator de aumento, ok? Tá aqui, ó, o valor vezes o fator de aumento. Então, ó, se eu tenho um valor inicial de R$40, ele teve um aumento percentual de 5%, o que vai ser o fator de aumento? 1 mais 5%, ok? 1 mais 5 sobre 100, que dá 1,05. Qual que vai ser o valor aumentado? O fator de aumento vezes o valor, tá vendo? Ó? Fator de aumento vezes o valor.
fator de aumento vezes o valor. Eu tive um valor inicial de R$70. E aí ele teve um aumento de 250%. Então, o que você vai fazer? 1 mais... O que é 250%? É 250 sobre o quê? Sobre 100. Não é isso? Quanto que dá 250 sobre 100? 2,5. 2,5. Certo? Então, 1 mais 2,5 dá exatamente 3,5. Ok? Então, se eu quero o valor após o aumento, então eu vou fazer o fator de aumento vezes o V. Ok? Beleza. E eu tenho também o desconto percentual, que segue aí o mesmo raciocínio, né? Consideremos um valor inicial V, que deve sofrer agora um desconto, né? Não é um aumento, um desconto de P% de seu valor. Então, ele vai ter um desconto de P% dele. Chamamos de D o valor do desconto e VD o valor após o desconto. Então, vamos lá. O meu desconto ele é o quê? Eu vou dar um desconto de P% em cima do valor. Então, vai ser, o meu D é P sobre 100 vezes o valor. Ok? E o que vai ser o valor após o desconto? Vai ser o valor inicial menos o desconto. Certo? Só que agora o aumento era mais, né? Se fosse o valor após o aumento. Agora o valor do desconto é menos. Então vai ficar V menos P sobre 100 menos V. Da mesma forma, vamos colocar agora o V em evidência. Vai ficar V sobre V dá 1 menos P sobre 100 vezes V sobre V vai dar P sobre 100. Isso aqui agora é o valor de quê? Isso aqui agora é o fator de quê? É o fator de desconto. Ok? Então, observe que é só eu pegar a minha porcentagem de desconto e fazer 1 menos ela, para eu descobrir o quê? O fator de desconto. Aí, você vai pegar o fator de desconto e multiplicar pelo o valor aí que vai sofrer o desconto. Beleza? Olha aí a tabelinha, ó. Da mesma forma, se eu pegar um valor inicial aí, ó, de R$50, e eu vou dar um desconto, agora eu vou dar um desconto de 24%. O que significa esse 24% de 50? Então seria o que? 0,2450, ou seja, eu ia dar um desconto de R$12. Ok? Qual que é o fator de desconto? Como que a gente encontra o fator de desconto? Aí, ó, 1 menos o desconto que foi dado, ó. O desconto, ele não deu 24%, então 1 menos, só que é 24%. 24% é 24 sobre 100, que é 0,24. Então, aqui está o fator de desconto, ó. Se você então pegar o fator de desconto e multiplicar pelo valor inicial, você tem exatamente... Opa, aqui daria 38, né? Aqui é 38. Ok, na hora que você multiplica 0,76 aí vezes 50 aí vai dar 38. Beleza? Então vamos lá. Se eu tenho um valor então inicial de R$50, sofre um desconto de 24%, o que é o meu fator de desconto? 1 menos 0,24. Que dá um fator de desconto de quê? 0,76. Se eu dou um desconto de 5%, então vai ficar o quê? 1 menos 5% é 0,05. Ok? Que vai dar aí, ó, 1 menos 0,05 dá 0,95, que é o fator de desconto. E se eu dei um desconto de 1,5%, então vai ser o quê? 1 menos, então vai ficar aí 0,015, ok? Quando você fizer aí 1 menos 0,05, vai dar 0,985 vezes o valor inicial, ok? Então, importante no aumento percentual e desconto percentual. O aumento percentual, você encontrar o fator de aumento, e no desconto percentual você encontrar o fator de desconto, certo? Vamos aqui a um exemplo, tá? Dado o valor V, exprimir em função
de V. Qual que é o valor de um aumento de 20%? Se eu vou ter um aumento de 20% sobre V, então é 20 sobre 100 de V, né? Então tá aqui, ó, 20 sobre 100 de V. 0,20 é a mesma coisa que 20 sobre 100 de V. Ok? Esse é o que? Esse é o aumento, né? Aumento. Agora lá, o valor após um aumento, né? Então, o valor após um aumento de 20%, eu vou fazer o quê? Você vai multiplicar o V pelo fator de aumento, né? O que é o fator de aumento? É 1 mais o aumento, né? 1 mais o aumento. E aí você vai pegar isso e multiplicar por quanto? Por V. Ok? Agora vamos lá. O valor de um desconto de 30%. Então, desconto de 30%, 30% de V é 0,3V. Ok? Esse é o desconto. E o valor após o desconto? O valor após o desconto, então é o que? Após o desconto é 1 menos o desconto, né? 1 menos 0,3 de V, vezes V. Então, quanto que vai dar 1 menos 0,3? 0,7 de V. Esse daqui é o fator de quê? O fator de desconto. Ok? Vamos mais um exemplo aqui, né? Aumentando-se os lados A e B de um retângulo, de 15% e 20%, respectivamente. A área do retângulo é aumentada de... Será que é 35%, pessoal? Vamos lá. Só recordando aí, né? Se a gente tem um retângulo, que não ficou muito um retângulo não, mas vamos supor. Um retângulo cujos lados valem A e B, qual que seria a área desse retângulo? A área do retângulo é base vezes altura, né? Então, a área seria o quê? A vezes B. Essa é a minha área inicial. Ok? Agora, e se eu pegasse esse retângulo e aumentasse o valor de A em 15% e o valor de B em 20%? Então, agora passaria aqui, ó. Se eu aumentar A em 15%, então quer dizer que agora aqui ia valer o quê? 1,15 o quê? Não é isso? Esse comprimento aqui. E quanto que ia valer se eu aumentasse o B em 20%? Então, ele iria, o valor após o aumento seria 1,20. Então, aí, ó, B. Qual vai ser agora a área desse novo retângulo? Então, é 1,15A vezes 1,20B. Quando a gente multiplicar isso daqui, isso vai dar 1,38 vezes AB. Essa daqui era a área inicial, ó. De quanto que ela foi aumentada? Ela foi aumentada o quê, ó? 1,038, né? A mesma coisa que 1 mais 0,38. Não é isso? Ou seja, esse aqui foi o meu aumento, ó. Esse aqui foi o meu aumento. Um aumento de quanto? Quanto que é esse aumento aí? 38%. Ok? 38%. Letra E. Ok? Então vamos lá, vamos no próximo exemplo aí. Uma empresa admite, né, ou seja, ela contrata um funcionário no mês de janeiro, sabendo que já em março ele terá 40% de aumento. Se a empresa deseja que o salário desse funcionário a partir de março seja de 3.500, com que salário ele deve admiti-lo? Pessoal, vocês concordam comigo que esse daqui não vai ser o valor após o aumento? Certo? 3.500. O que ele me deu? Um aumento de quanto? 40%. Ou seja, 40%, então, seria o quê? Um aumento de 40% seria um aumento de 0,4, não é isso? Do quê? Do valor de admissão dele. Certo?
Então, vamos então pegar aqui, ó. Se o valor após o aumento é o aumento mais o valor inicial, então vamos fazer, ó. Qual que é o valor após o aumento? 3.500. Qual que é o aumento? Mostramos aqui, ó, 0,4V. Então vamos substituir agora, ó, esses valores, ó. 3.500 é o valor após o aumento. 0,4V é o meu aumento. E aqui é o meu valor inicial. Então vai ficar o quê? 1,4V igual a 3.500. Passa 1,4 dividindo. 3.500 dividindo por 1,4. Então esse funcionário ele deve ser contratado pelo um salário de quanto? 2.500. Ou seja, para que em março, mesmo quando você pega esse salário e aumenta ele em 40%, aí esse funcionário vai estar ganhando 3.500. Ok? Vamos lá, mais um exemplo aqui. O dono de um supermercado comprou do seu fornecedor um produto por X reais. Ó, então esse foi o meu preço de custo. E passou a revendê-lo com lucro de 50%. Certo? Então ele revendeu esse produto com lucro de 50%. Ao fazer um dia de promoções, então o lucro dele foi 50%. Ao fazer um dia de promoções, ele deu aos clientes do supermercado um desconto de 20% sobre o preço de venda. Então observe que ele fez. Ele pegou e deu um desconto de 20%, só que sobre o quê? Sobre o preço de venda. Pode-se afirmar que no dia de promoções o dono do supermercado teve sobre o preço de custo, ó, ele quer saber sobre o preço de custo. Ele teve um prejuízo, um lucro e de quantos por cento, né? Então vamos lá, ó. Então vamos aqui à resolução. O que vai ser então o valor após o aumento? O que ele teve? Ele teve um aumento de 50%, não é isso? Então tá aqui, ó. Ele teve um aumento, ou seja, um lucro de 50%, e ele teve também o quê? E aí ele deu um desconto de 20%. Ó, qual que é o fator de desconto de 20%? Né? Então é 1 menos 20%, que é 20 sobre 100. Então tá aqui, ó. Certo? E aqui ele teve foi o quê? Aqui ele passou o quê? Um lucro de 50%, então ele teve foi um aumento de 50%, né? Que é 50 sobre 100, ó. Ou seja, então aqui eu tenho o fator de aumento e depois eu tive um fator de quê? De desconto, não é isso? Porque ele não teve um fator de desconto, não foi exatamente sobre o preço de venda, ok? Certo? O preço de venda dele não era 1 mais 50% de X? Então, beleza. Quanto que vai ficar, então, esse valor aí, então, após o aumento? Então, vai ficar 1,5 vezes 1 menos 20 sobre 100 dá 0,2 vezes 0,8. Então, tá aqui, ó. Quando você multiplicar, então, 1,5 vezes 0,8, vai dar 1,2x. Ou seja, ele teve o quê? Ele teve um aumento, ou seja, um lucro, né, de quantos por cento? Isso aqui você não pode escrever 1 mais 0,2, certo? Ou seja, ele teve um lucro de quantos por cento? 20%. Então aí é a letra o quê? Letra C. Beleza? Observe que essa questãozinha aí, né, ela envolve um próximo conceito que a gente vai ver agora, que é aumentos e descontos sucessivos, né? Então, suponha que você tem uma mercadoria com valor V. Se ela sofre um aumento de P% e depois mais um aumento de P2%, sofre primeiro um aumento de P1%, e sofre outro aumento de P2%, o que você faz então? É só você multiplicar os fatores, tá? Não os aumentos, os fatores, porque fator de aumento, gente, a gente sempre soma 1, certo? Aumento, a gente sempre soma 1, ok? Então, a gente aplica
esses aumentos sucessivos. Da mesma forma, se eu tenho uma mercadoria V que ela sofre descontos sucessivos, né, por exemplo, ela sofreu aqui um desconto de C1% e depois o desconto de C2%, observe que aqui eu tenho os fatores de desconto. Fatores. Por que fator de desconto? Fator de desconto é 1 menos o desconto dado. Ok? E da mesma forma eu posso ter o quê? Mercadoria que sofre um aumento e sofre um desconto, ok? Então aumentos e descontos aí sucessivos, inclusive foi o exemplo do exercício anterior, ok? Vamos fazer aqui um exercício, ó. Um produto ele teve um aumento total de preço de 61% através de 2 aumentos sucessivos. Se o primeiro aumento foi de 15%, então o segundo foi de... então ele falou o seguinte, eu tenho um produto que ele teve um aumento total. O aumento total dele foi de 61%. Ou seja, no final ele foi para... Se a gente chamar de V, ele vai para 1,61V. Ok? Então, ele teve 2 aumentos sucessivos. Se o primeiro foi de 15%, então aqui está o primeiro, ó. Primeiro aumento. 1 mais 15%, que dá 1,015. Então, esse é o primeiro desconto, o primeiro aumento. E aí, depois, o segundo aumento, ele foi de quanto? O segundo aumento eu chamei aqui, ó, 1 mais A sobre 100. Ok? O que eu fiz agora? Ó, esse é o segundo aumento. Em cima do quê? Em cima do primeiro que já foi feito. Ok? Quando você fizer esse produto aqui, o resultado vai ter que te dar o quê? Total, ele vai ter que dar um aumento total de 61%, ou seja, vai ser igual a 1,61. Ok? Então vamos lá então. Resolvendo essa continha aqui, vai ficar 1 mais A sobre 100, passa 1,15 dividindo aqui, ó, posso cortar o V com esse V, ok? 1,61 dividido por 1,15 dá 1,4. Passa 1 para cá, 1,4 menos 1 vai dar 0,4. 100 vezes 0,4, 40%. Ou seja, então ele teria o quê? O segundo aumento ele teria que ter dado de 40%. O que significa isso? Se você pegasse a mercadoria, multiplicasse ela, desse primeiro um aumento de 15%, e depois você desse um aumento de 40%, você vai ver que quando você multiplicar isso daqui vai dar 1,61. Ok? 2 aumentos sucessivos. Beleza. Vamos ao próximo exemplo aí. Barnabé tinha um salário de X reais em janeiro. Ele recebeu um aumento de 80% em maio e 80% em novembro. Seu salário atual é... Aí muitos vão lá e acham que é 1,6, né? E não, né, pessoal? Um aumento de 80%, então seria o fator. Sempre lembra, fator de aumento. Ele teve um aumento. Isso daqui é o aumento, ó. Esse daqui é o aumento, ó. Aqui eu tenho fator de aumento, que é o mais importante. Aqui eu tenho fator de aumento, ó. Não esquece de somar 1, ó. Aqui eu tenho um aumento. Ele teve um aumento de 80% em maio e 80% em junho. Então vai ficar 1,8 que multiplica 1,8. Quando você multiplicar isso dá 3,24x. Ok? Letra I. Letra E. Ok? Então tá bom. Próximo exemplo. Uma instituição bancária oferece um rendimento de 15% ao ano para depósitos feitos numa certa modalidade de aplicação financeira. Né? Então, tem um rendimento aí de 15% ao ano. Nossa, esse seria um rendimento lindo, né? Nos dias de hoje. Certo? Um cliente deste banco deposita R$1.000 nessa aplicação. Ao final de N anos, o capital que esse cliente terá em reais relativo a esse depósito é... Pessoal, vamos pegar. No primeiro ano ele ia ganhar quanto?
1,15 vezes 1.000. Isso daqui seria o valor após um ano. Aqui, ó. Valor após um ano. No segundo ano, ele iria o quê? Ser 1,15 vezes o anterior. O que é o anterior? 1,15 vezes 1.000. E no terceiro ano, seria o quê? 1,15 vezes... Agora você vai pegar o de cima aí, ó, que dá o quê? 1,15 vezes 1,15 vezes 1.000. Tá aí, ó. Ah, pessoal, e se a gente fizesse isso daqui, ó, N vezes, ó, 1,15 uma vez, 1,15 duas vezes, 1,15 três vezes, então ia ficar o quê? 1,15 N vezes o quê? Vezes 1.000. E onde que a gente tem isso daqui? Aí, ó, tá vendo, pessoal? Muito cuidado, fator de aumento, ó. Tem ele aqui, ó, 0,15 elevado a n. Ó. A gente tem que tomar muito cuidado, ok? Então, a resolução... Opa, vamos apagar essa... Aí, ó. Fator de aumento. Certo? Ó, 1 mais, então vai ficar 1,15 elevado a n. Foi o valor que a gente tinha encontrado, letra E. Ok? Então, pessoal, fica aí, tá? Uns exercícios para vocês praticarem, tá? Esses daí são 5 exercícios, incluindo a nossa aula anterior sobre porcentagem e lucro e essa aula aí de aumentos e descontos sucessivos. Então, terminamos. Um abraço.